Amados irmãos, nós nessa noite, com a graça do nosso Deus, queremos anunciar o Evangelho. Anunciar uma verdade central, fundamental, da mensagem de salvação que a Sagrada Escritura nos apresenta. Quero nessa noite falar sobre Jesus. Mais especificamente dizer em alto e bom tom que Jesus é a luz do mundo. E para que nós possamos entender bem o que isto significa, eu preciso começar dizendo que o mundo nem sempre foi como ele se apresenta para nós hoje em dia, e há muito tempo. Pois quando nós lembramos do que nos diz a santa palavra de Deus, nos capítulos iniciais da Escritura, nós vemos que a história era muito diferente. Pois ali, o Criador dos céus e da terra criou o homem conforme sua imagem e sua semelhança. Caros ouvintes, esta expressão bíblica significa que o homem foi criado para refletir e representar a Deus neste mundo. Como ele faria isso? A partir de um relacionamento único, singular, que Deus havia estabelecido com ele. Pois diferente do que Deus fez e como ele se relaciona com todos os outros animais, aos quais Deus sustenta, aos quais Deus preserva, o homem recebeu o privilégio de ter um relacionamento vivo e pessoal com Deus, com o Criador dos céus e da terra. Neste relacionamento, Deus, meus amados irmãos, diretamente revelava a sua vontade para aquele primeiro homem, para o nosso primeiro pai. Pois na viração do dia, o eterno, o sublime, o incomparável, descia para relacionar-se com o finito, com o limitado, com aquele homem que ele havia criado para com ele compartilhar o seu amor eterno. E esse Deus preencheu toda a realidade do homem de uma plena satisfação. Este homem, portanto, vivia e foi criado para viver, segundo Gênesis 1 e 2, segundo a vontade de Deus, e glorificava a Deus na sua relação com o seu próximo, na sua relação com o mundo. Mas, para começarmos a entender a origem desse caos que caracteriza o nosso tempo, a Escritura nos narra em Gênesis 3 que o pecado, que nada mais é, amados, do que usar a liberdade e as capacidades que Deus concedeu ao homem para glorificá-lo, sendo usadas para atender objetivos egoístas, sendo usadas para buscar um conhecimento que teve como proposta engrandecer o homem, mas trouxe sobre ele e sobre todos os seus descendentes uma tragédia. Pois agora o pecado fez o homem errar o alvo, distanciar-se do caminho. Agora,
O mundo que Deus criou, tomado pelo bem, agora é o palco de uma violência cada vez mais crescente e aterrorizante. O mundo é palco de uma imoralidade degradante por causa do pecado. É um mundo de éticas macabras, onde muitos são levados pela força do entretenimento a estarem torcendo, a estarem na torcida por personagens de série de filmes, que são aqueles que, visando o seu bem, matam, roubam, defraudam e exercem violência sem fim. Nós estamos vendo que cada vez mais os homens são movidos por um desejo egoísta, rompendo todos os limites da sua relação com o próximo, e fazem isso como se fossem arautos de uma liberdade que abriu as portas da humanidade para um novo tempo, para um avanço, e cada vez mais a humanidade está seguindo pelo esgoto. Pois a soma de tudo que o pecado faz pode se caracterizar por uma só palavra: os homens estão cada vez mais se desumanizando. Estão cada vez mais se afastando das características mais essenciais do que significa ser um humano. Um ser que foi criado para representar a Deus. E somente diante do Criador dobrar-se em adoração. Por causa do pecado, ele se prostra diante de outros homens, ele se prostra diante de animais, ele se prostra diante de coisas cuja natureza é infinitamente menor do que a natureza que Deus lhe deu, por conta do pecado, que cada vez mais o afasta de Deus. E tenham certeza, irmãos, que quanto mais essa sociedade se alegra, festeja e exalta a sua liberdade e o seu distanciamento de Deus, a sabedoria deste mundo, já diz a Escritura, tornou-se terrena, animal e demoníaca. Quanto mais os homens viverem para a sua glória, não só estão confirmando sua ruína eterna, mas estão assinando cada vez mais a sentença de viverem uma vida aquém daquela para o qual Deus os criou neste mundo. Pois longe de Deus, ninguém tem a receita da vida que vale a pena ser vivida. Da vida que torna a pessoa verdadeiramente aquele que usufrui do bem, do belo, do justo, do honesto, como meios de se preparar para a eternidade. Somente o Evangelho, que é a ação desse Deus que foi rejeitado e é rejeitado pelo pecado, que se move por amor e envia o seu Filho unigênito para que todos aqueles que estão sendo tomados por essa vida degradante do pecado possam, mediante a fé, ter vida e vida em abundância. Portanto, nessa noite nós estamos falando sobre esse Jesus, que é a salvação, que é o caminho,
que é a luz, que tira o homem deste império de trevas, que é aquele que para a sua glória, por meio dele, somos transportados do império das trevas para o seu reino de luz. E agora, eu chamo sua atenção para brevemente analisarmos o texto que nos fala um pouco sobre a pessoa e a obra deste Salvador do mundo que o Deus Criador enviou para trazer salvação para esse homem caído, para trazer esperança para esse mundo perdido. Essa esperança e essa salvação só se encontra na luz, que é o Filho de Deus. Então, o texto narra um momento de um longo discurso que Jesus vem desenvolvendo desde ali, pelo menos que se pode registrar ou se ter uma certa confirmação, a partir do versículo 37 do capítulo 7 do Evangelho de João. Jesus está discursando no último dia de uma das grandes festas do povo judeu. Para você ter uma compreensão de que festa é essa, para aqueles que estão aqui e são crentes, creio que seja a maioria, está lá em Levítico 23, versículo 36. A festa é a festa dos tabernáculos. E é nesse dia, justamente no 8º dia, que Jesus diz que Ele é a luz do mundo. Mas por que isso? Há uma liturgia nessa festa, amados, que traz um endosso maior para esta afirmação de Jesus. Pois quando chega o último dia da festa dos tabernáculos, ali pela noite, é comum os homens, todos eles segurando lamparinas, iluminando aquela noite escura, pois nessa altura estão seguindo o rito da festa, fora dos limites da cidade, em barracas, e aquela luz que encandeia a noite daquela festa apontava para o fato de que Deus, quando tirou o seu povo do Egito e o fez habitar em tendas durante a sua peregrinação no deserto, esse Deus sempre foi aquele que na coluna de fogo aquecia e guiava o seu povo no deserto. Essa festa, irmãos, na qual Jesus fala, é muito oportuna a sua fala, porque quando todos estão lembrando que Deus é a luz do seu povo, que Deus é aquele que guia o seu povo dentre as trevas, que o Deus é aquele que revela a sua vontade e mostra para o seu povo como se deve viver. Jesus diz: eu sou a luz. Amados irmãos, a peregrinação do povo no deserto, ela tem algo a nos ensinar. Não quero perder a oportunidade de trazer ao seu coração esta verdade. Porque tenha certeza, caro irmão, que esse Deus que era a luz, guiando, sustentando o seu povo no deserto, Ele mesmo, que na pessoa do seu Filho diz que é a luz do mundo, Ele continua sendo o mesmo. A luz do Senhor é uma luz que preserva, é uma luz que sustenta, aponta para o seu cuidado pastoral, que é aquele que cuida do povo que Ele salva, é aquele que ensina o povo que Ele traz a remissão pelo seu poder e graça. Deus é aquele que sustenta, fortalece e preserva o seu povo. Nós, durante a nossa peregrinação,
não como foi o caso de Israel no deserto, caminhando para uma terra que mana leite e mel, mas nós estamos caminhando para a nova Canaã, a nova Jerusalém, a nossa morada eterna, o nosso estado eterno, onde habita a plena paz, aonde a vida sem fim e aonde nosso Deus estará conosco para todo sempre. Até chegarmos lá, tenha certeza, Deus sustentará, preservará e ensinará sempre o seu povo. É por isso, irmãos, que o profeta Isaías, cuja mensagem era muito lembrada nessa ocasião, escute e peço com atenção o que diz o profeta. Capítulo 60, versículo 19. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Portanto, essa liturgia da festa que aponta para Deus como a luz do seu povo é o palco, é a ocasião em que o Salvador das nossas vidas diz em alto e bom tom, disse-lhes, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Essa afirmação do Senhor Jesus tem alguns significados que julgo importantíssimos para nós entendermos a grandeza desse Salvador do mundo que é o Filho de Deus. A primeira coisa que nós enxergamos aqui é que Ele anuncia a sua divindade e unidade com Deus e Pai. Para o apóstolo João, é importantíssimo que todos saibam que o Deus a quem nós servimos e amamos é Pai, Filho e Espírito Santo. No Evangelho de João, ele registra o cuidado contínuo de Jesus em dizer que tudo que ele faz, que tudo que ele ensina, ele aprendeu e recebeu do Pai. E aqui nós vemos aquilo que ele diz, meus amados irmãos, na oração sacerdotal. Ele e o Pai são um. Deus é a luz do seu povo. Deus, o Pai, se revelou como a luz do povo dele, do povo de Deus no Antigo Testamento, e agora o Filho unigênito diz, eu sou a luz do mundo. Jesus está dizendo para a sua igreja e anunciando para todo aquele que precisa de salvação. Ele não é um grande sábio que pisou aqui nesse mundo. Ele foi muito sábio, mas ele é muito mais do que isso. Ele não é um grande profeta que surgiu em nossa história. Ele foi profeta, mas é muito mais do que isso. Ele não foi um grande filantropo, ele não foi um grande exemplo de humildade. Acima de tudo isso, ele é Deus. Ele é o Deus Filho, luz de luz, Deus de Deus, o unigênito, o único gerado. É assim que a igreja confessa, e é por isso que diante do seu nome nós nos prostramos e o adoramos e o servimos e o exaltamos, porque para nós Jesus, Ele é Deus. Ele está totalmente, irmãos, acima dos líderes e originadores das outras religiões. Não apenas pelo que ele fez, mas principalmente por quem ele é. Ele é a luz do mundo, portanto ele está dizendo para o seu povo, eu sou Deus. Por isso que ninguém se coloca em pé de igualdade a Jesus. É por isso que quando estamos diante de Jesus, todos nós nos prostramos e um dia todo joelho há de se dobrar
e toda língua há de confessar que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é único, que Ele é incomparável. O que está sendo colocado aqui é que esse Jesus, assim como se fala lá no Antigo Testamento, irmãos, nós também temos que ter no nosso coração essa certeza. Quem dera o Espírito Santo colocasse no seu coração e na sua boca o que disse o Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E mais, quem dera pulsasse no seu coração o que diz o Salmo 36, 9. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. No Salmo 89, versículo 15 está escrito: bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Essa é a confiança que tem que estar no coração da igreja, ao entender que Jesus é a luz do mundo, Ele é a nossa força, Ele é aquele que tira o temor do coração do seu povo, Ele é aquele que enche o coração do seu povo de vida, Ele é aquele que traz o júbilo para o coração do seu povo, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus. Essa é a razão de orarmos em seu nome e prestarmos o culto ao seu nome. Essa é a razão da pregação ser cristocêntrica, porque Ele é o Deus Filho, o nosso Salvador. E mais, o Senhor Jesus, quando Ele diz que Ele é a luz do mundo, Ele está anunciando não só sua divindade, mas Ele está anunciando também a sua santidade. A luz, biblicamente, ela é caracterizada pela ausência de toda treva. Onde raia a luz, toda a escuridão é dissipada. Portanto, aqui está sendo enfatizado também que Ele é distinto, único, confiável. Nesse Jesus não há pecado, nesse Jesus não há transgressão. A sua santidade exalta o seu ser como um Senhor e um Deus louvável, mas também confirma para nós que Ele era o único capaz de cumprir a obra de salvação, pois os melhores entre nós carregam suas manchas nas vestes brancas que o Senhor lhes concedeu, mas esse Jesus não. Ele diz no Evangelho que a sua comida, a sua bebida era fazer a vontade do Pai, e mesmo tendo sido tentado em todas as coisas, Ele nunca pecou. Porque você pode ter confiança que esse Jesus é Salvador? Porque Ele é santo. Porque o pecado não o afastou do Pai, a não ser naquele momento em que sobre ele veio o pecado que não era dele, em que no momento que veio a culpa que não era sua. Mas toda a vida de Jesus, ela é a obra que garante salvação a seu povo, porque Ele é santo. Porque Ele é santo. Porque nós podemos olhar para Ele e ter a certeza de que aquele verbo que assumiu uma natureza humana, que andou nesse mundo caído, nesse mundo manchado, nesse mundo corrompido, ali estava a luz que dá vida a todo que nele crê, pois Ele foi o único capaz, habilitado de cumprir toda a obra, pois Ele é santo. É por isso que nós nunca vamos admirar pastor, pregador, ou seja, qual for o título que ele assuma mais do que esse Jesus. Não existe nenhum homem santo. Só existiu um, que é a luz, que é Jesus.
É por isso que não importa onde Deus lhe colocar na igreja, fazendo o que for, nossos olhos se encantam, nosso coração se regozija, apenas olhando para um, que pelos olhos da fé nós podemos enxergá-lo. Pela fé nós sabemos que Ele habita em nosso coração, o Cristo que é Deus e que é santo. Nesse mundo existem muitos homens de Deus, mas eles continuam homens, lutando contra seus pecados. Mas se todos nós olhamos para Jesus, podemos entender como disse o profeta Isaías, quando Deus fala: olhai para mim e sede salvos vós todos os termos da terra, pois Ele cumpriu a lei, suportou a culpa, não pecou, não transgrediu, e hoje Ele é a justiça de todo aquele que nele crê. E mais, com esta afirmação, o Senhor está se apresentando como aquele que traz o verdadeiro conhecimento de Deus para os homens. Porque essa é a característica da luz. Além de pura, ela é reveladora. Pois imaginemos o desafio de andar por este templo em completa escuridão. Quantos não esbarrariam um no outro? Quantos não tropeçariam nas cadeiras? Mas quando a luz vem, ela mostra o caminho, mostra a rota a seguir. E esse é Jesus. Entendamos uma coisa, meus amados irmãos: ninguém teria um conhecimento redentor em seu coração se não fosse Jesus. Para que a palavra escrita tenha o poder redentor que ela nos apresenta, é preciso que a palavra viva, que é o Filho de Deus, reine e passe a governar no coração do homem. Nós só conhecemos a Deus por causa de Jesus. Ele se consagra aqui como o único. Isso dá uma ênfase ao que nós já falamos, mas isso é preciso que seja dito, para que seu coração nunca seja tentado a entender que você pode criar seus próprios caminhos para poder chegar a Deus. Não, não. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Você conhece a Deus, você crê em Deus, você ama a Deus, você espera em Deus. Então louve e bendiga a Jesus, pois Ele quis e te revelou o Pai. Ninguém jamais viu a Deus. Um parêntese, não é? Um banho de água fria. Muita gente que tem o costume de dizer que foi no céu, foi no inferno, parecendo que é um ponto turístico. Olha o que o texto diz: ninguém jamais viu a Deus. Então deixa de dar audiência para esse falso profeta que fica brincando com essas coisas na internet. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Onde é que nós conhecemos o Pai, pastor? Na face do Filho. Quando você conhece o Filho, crê no Filho, espera no Filho e reconhece Ele como seu único e suficiente Salvador, você tem o Pai, acesso às suas moradas e a alegria de ser um filho, um membro da sua família. Portanto, sem Ele não haveria verdadeiro conhecimento de Deus nesse mundo. Conhecer a Deus, irmãos, para muitos é simplesmente repetir
o que os manuais de teologia dizem, ou para alguns é até decorar vários textos bíblicos. Não, não. Conhecer a Deus não é saber coisas sobre Deus, é andar com Deus, é temer o seu nome, é honrá-lo com sua vida, é deixar claro que essa fé, ela tem força de intervir nas suas decisões, nos rumos que você dá à sua vida, pois a sua carreira cristã não é uma carreira solo, de autoria própria, é uma vida de submissão ao que foi revelado e determinado pelo nosso Pai. E como sabemos isso? Porque Jesus é luz, porque o nosso Jesus nos capacitou a conhecer, porque o nosso Jesus nos deu graça para podermos conhecer. É por isso que, apesar deste mundo estar em trevas, olha a promessa de Jesus, irmãos, aqui no texto: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Que trevas são essas, senão o espírito deste presente século, guiado pelo príncipe dele que cega o entendimento dos homens? Que trevas são essas, irmãos, senão o caminho largo, senão as facilidades e até as propagandas enganosas que em nome de Jesus estão sendo feitas no meio de muitas igrejas. Não andará nas trevas, não será alvo das filosofias enganosas e falsas do nosso tempo, não será uma audiência cativa para falso profeta estar enchendo o bolso, não serão, portanto, guiados por falsos, mas a luz do mundo que se acendeu em seus corações passa, portanto, a guiar as suas vidas. Amados irmãos, essa fala de Jesus, ela é sublime. Lembra quando nós lemos no Salmo 119, que nos diz que a palavra de Deus é a lâmpada, é a luz para guiar o nosso caminho. Essa lâmpada tem um nome, essa lâmpada é o nosso Deus, essa lâmpada é o Santo, essa lâmpada é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a luz que nos tira das trevas, que nos tira dessa imundícia que esse mundo está, que nos livra, irmãos, de agirmos nesse mundo como se Deus não nos tivesse dado uma cabeça para pensar. Ou você acha que as coisas tendem a melhorar? As pessoas estão, irmãos, fragmentadas, estão sem um sentido para viver. O vazio do coração que foi criado para ser preenchido por Deus, que era aquele que dava sentido à sua vida, razão para o seu viver, agora está sendo preenchido por tantas coisas, não é? Hoje em dia as criancinhas, muitas, não brincam mais com boneca. Aí as adultas hoje em dia tem gente querendo fazer de bebê o seu filho. Isso, irmãos, são sintomas. Eu sei que não é a maioria, é um ou outro que tem uma rede social e muita gente sai publicando. Tem gente que pensa que é uma multidão. Mas isso são sintomas de que cada vez mais o vazio existencial está tomando conta do coração dos homens, que foram educados a viver em prol de sempre novidades. É por isso que as coisas mais medíocres ganham os holofotes e a atenção da nação e do mundo como um todo. As trevas estão mais perto do que você imagina. Tem muito crente que ele não está entendendo o quanto as trevas desse mundo estão cooptando o seu coração. Não andará nas trevas. Minha família não vai ser guiada nas trevas, meu casamento não vai ser guiado em trevas, minha família não vai ser guiada como se eu fosse um ímpio.
Minha esposa não vai ser amada como se eu fosse um ímpio. Minha filha não vai ser educada como se eu fosse um ímpio. E nem você deve fazer isso. Por quê? Porque a promessa da luz é você não andar nas trevas. Se você não olhar para isso aqui e entender, irmãos, que isso é um chamado para nadar contra essa correnteza, para não seguir o instinto de manada, eu sinto muito lhe dizer, você precisa aproximar-se mais da luz, porque trevas não fazem parte do cardápio das ovelhas de Cristo. O que nos alimenta, o que nos sustenta, o que nos guia, o que nos fortalece, o que nos enche de esperança é a luz da verdade que Ele nos traz. Porque veja o que é que Ele diz, muito pelo contrário. A ênfase é por conta do pregador. Terá o quê? Terá a luz da vida. Sabe o que é isso, irmãos? Isso significa que eu vou perseverar pelo certo, por aquilo que foi revelado, por aquilo que me foi graciosamente dado o privilégio de conhecer. Por quê? Porque quanto mais eu ando na luz, mais e mais essa luz vai confirmando, consolidando, ela vai enchendo meu coração de uma certeza: nós estamos na vida. Nós temos a vida. Você não pode viver nesse mundo como se você, filho de Deus, não tivesse a vida eterna. É muito fácil a gente entender isso na vida dos incrédulos. Porque se há alguém nos escutando aqui nessa noite que ainda não fez a boa confissão, isso é a regra da vida, irmãos. A busca pela autopreservação, porque o instinto natural me diz, ele grita dentro do meu inconsciente: eu tenho que preservar essa vida, eu tenho que cuidar dessa vida, eu tenho que procurar o bem dessa vida, para evitar a morte. Mas nós, não é que nós vamos correr a passos largos para a morte, não. Mas o mais importante é que a gente tem vida eterna. Nós, irmãos, fazemos parte de um povo que chegava numa arena, não vamos também fantasiar, não era todos, mas muitos chegavam nas arenas para serem o espetáculo do dia e tinham bois para pisoteá-los, leões para trucidá-los, e muitos deles corriam para cima do bicho, porque aqui dentro do coração, irmãos, eles sabiam, eles tinham essa plena confiança, como diz os nossos apóstolos: ainda que esse tabernáculo se corrompa, por meio da nossa fé, nós vamos nos apegando mais àquilo que é eterno, aquilo que o mundo não rouba, o ladrão não tira, a traça não corrói, que é eterno, é durável. Nós temos essa garantia. Se você anda na luz, você está na luz que dá vida, e quem dá essa vida é Jesus. Portanto, discípulo de Jesus é para viver experimentando os frutos desta vida gloriosa que a luz do mundo trouxe para nós, deixando claro que as trevas não fazem parte do itinerário de sua vida. Contando ainda com um pouco de sua paciência, deixe-me trazer aqui brevemente algumas aplicações para nós, além da que já falamos. Crer em Jesus
Eu espero que isso fique claro nessa noite. No Jesus que é a luz do mundo, não é um ato que vai se limitar a verdades religiosas, à vida eclesiástica. Se Ele é a luz do mundo, como cremos e confiamos que é, como testemunho bíblico, Ele é aquele que nos ensina a viver para a glória de Deus em todos os nossos momentos. Jesus não é aquele apenas que vem te habilitar e capacitar a cultuar. Ele é aquele que vem te ensinar e te capacitar a quer comendo, quer bebendo, ou fazendo qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. O conhecimento de Deus na face de Jesus, portanto, constitui-se na maior necessidade desse mundo caído. E diante disso, nós concluímos: nosso conhecimento sobre Deus, meus amados irmãos, não é uma cartilha, mas é um relacionamento pessoal e dinâmico que foi viabilizado por Jesus. Portanto, nunca deixe que a rotina se torne uma engrenagem meramente eclesiástica, mas mantenha no seu coração a vivacidade de uma relação pessoal com o Salvador, que é Jesus. Se conhecemos a luz, é importante que enfatizemos isso. Se conhecemos a luz e andamos na luz, nós somos os inimigos das trevas. Nós não estamos dizendo que somos os inimigos dos vizinhos e dos que não são crentes. Nós somos os inimigos das trevas, de todo o engano, de todo falso ensino, de toda falsa religião, de todo ensino que contraria a Deus e a glória de Cristo é roubada. Temos que nos posicionar como aquela igreja que Paulo diz que é a coluna e o baluarte da verdade, contra toda mentira, contra todo engano, contra toda perversão. Crente que vive sobre a luz de Cristo nunca será palco ou audiência para falso profeta nesse mundo. E com isso, eu deixo aqui um chamado, pois tudo o que nós falamos nessa noite exaltam Jesus como o único caminho, a única verdade e aquele que tem a vida que conduz o homem para Deus. Que você que nos escuta, que anda com seu coração em dúvidas, crê em Jesus. Ele é a luz, Ele traz a verdade, que traz vida, nova vida e salvação. Que mais e mais, irmãos, possamos desfrutar da alegria. Sim, perdemos o primeiro paraíso, mas sim, em Jesus, na luz do mundo, nós temos de novo o prazer de andar com Deus, esperar em Deus e ter a certeza que habitaremos com Deus para toda a eternidade. Que Deus assim nos abençoe.